Primeira carta de Pedro, capítulo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos são, segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Deus Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, guardados mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, nós vimos o autor da carta, os destinatários da carta, vimos o autor da salvação, a natureza da salvação, a alegria da salvação, e hoje nós veremos o quão antiga é essa salvação. A partir do verso 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a vocês foram destinadas. Os profetas investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente ao Messias e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, os profetas, foi revelado o quê? Não para eles mesmos, mas para vocês, eleitos, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregando ou vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam percustar. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por poder ler a tua palavra com os meus irmãos. Nós somos irmãos. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor alimenta seus filhos com o Senhor mesmo, sendo o pão do céu e com a sua palavra. Fortalece o cansado, renova, levanta, ao aflito, pacifica, e a todos nós nos acolhe, nos perdoe, nos santifica, em nome de Jesus. Amém. Santo Agostinho, naquele poema que eu citei domingo passado, tem uma parte do poema que ele diz que essa fé é uma fé tão antiga e tão nova. Essa Bíblia toda, o Antigo Testamento inteiro, fala de Cristo. Toda a Bíblia fala de Cristo. A notícia e a expectativa da salvação é a pauta desse livro. Gênesis capítulo 1 fala de Cristo. 2 de Cristo. 3, Cristo estava lá. Na história dos patriarcas, Cristo estava lá. Na história dos profetas, Cristo era o anúncio, a pregação dos profetas, que ficavam investigando para tentar ver qual ocasião ele viria. De
todas as literaturas sapienciais, poéticas, Cristo é o centro dos salmos, de Cantares, de Eclesiastes, a história de Jó, ele é o nosso Jó, não é? Então, Pedro não poderia deixar de nos falar que o autor da salvação, a natureza da salvação e a alegria da salvação é um assunto antigo e não era nada novo, mas tudo havia sido profetizado. De modo que a glória da salvação revelada em Cristo, antecipada pelos profetas e admirada pelos anjos, poderia ser o tema da nossa exposição. A glória da salvação revelada em Cristo, antecipada pelos profetas e admirado pelos anjos. Vocês já viram um ditado que diz que toda vez que um pecador se arrepende, a festa no céu? Quem já ouviu isso aqui? Eu sempre achei que a festa era por causa do pecador que se arrepende, é por causa de Cristo. Ele é que é celebrado. Então, que você seja alimentado com essa notícia tão antiga e tão nova. O que a gente aprende primeiramente? A salvação que os profetas proclamaram, verso 10 e 11. Se não, olha aí. A salvação que os profetas proclamaram, a notícia que eles deram, não é, e que esperavam, diz que foi a respeito da nossa salvação que os profetas indagaram, verso 10, e inquiriram, os quais profetizaram acerca dessa graça a vós, eleitos, destinada. Os profetas fizeram isso investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias, essas oportunas, indicadas pelo, eu gosto disso, Espírito de Cristo, que habitavam os profetas. E sob as glórias que seguiriam a Cristo. Pedro lembra aqui, amada igreja, que a salvação que agora nós experimentamos foi o foco das buscas dos profetas do Antigo Testamento. Interessante que tem aqui dois termos muito importantes. O primeiro deles é a ideia de indagar, né? Do verso 10 e 11. Eles indagaram. Esse verbo transmite uma ideia de investigação com muita diligência. E o outro é inquiriram, expressando uma busca cuidadosa, minuciosa. Ou seja, os profetas foram teólogos do Evangelho antes do Evangelho. Muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento e parece que ele está desconectado. É porque ainda não aprendemos que temos que ler as Escrituras a partir de Cristo. Não é? Cristo é a ciência interpretativa de toda a Escritura. Você vai ler a história dos patriarcas, é necessário encontrar Cristo nessa mensagem, porque ele está lá. O tempo inteiro ele está lá. Não é? Se você lê a história dos profetas, o desastre da monarquia, é justamente para mostrar a grandeza do rei que viria, o verdadeiro e único rei, o justo. Não é? O texto que lemos na primeira leitura de Crônicas, quando Deus renova a aliança com Salomão, na inauguração do templo, ele diz, é aqui que os meus olhos estarão fixos, contudo, se vocês quebrarem a minha aliança, eu destruo essa casa. Pois bem, foi isso que ele fez. Porque o templo não era aquele, o templo é você e eu. Pela mediação de Cristo. Então, o tempo inteiro ele está lá. Né? João Calvino, ao ler esse texto, dizia que os profetas não serviram a eles mesmos. Não eram aqueles que traziam notícias de acontecimentos, ou não eram os jornalistas da época. Não. Os profetas serviram a você e a mim, aos eleitos. Assim como Deus os fez ministros de uma graça cuja plenitude somente nós veríamos
em Cristo Jesus. Então, eles anunciaram e viram de longe, como espectadores, aquilo que nós vimos e provamos em nossa vida pela ação e pela aplicação do Espírito Santo. John Owen, um grande puritano, ao comentar esse texto, dizia que o Antigo Testamento inteiro é um evangelho velado e o Novo Testamento é o evangelho revelado. Mas os dois são evangelho. Por isso que eu oriento os catecúmenos sempre a lerem o Novo Testamento primeiro. Várias vezes. Leia o Novo Testamento, até que você tenha a história do Evangelho e das cartas, principalmente as cartas de Paulo, em mente. Depois, no caminho de volta, você vai para a história do povo hebreu, e aí toda ela, pelo menos a maioria, terá mais sentido. Não é? Porque se retirarmos Jesus do Antigo Testamento, ele vira livro para doido. Como é que você lê Juízes se não tiver Jesus ali? Como é que você lê Levítico? Não é? Agora, quando eu entendo que toda a mensagem profética da lei, dos salmos e dos profetas anunciavam o evangelho que viria, então o Antigo Testamento, na verdade, se torna um evangelho velado daquilo que seria para nós, então, revelado. Mostrando a coesão, o quanto a Escritura é palavra de Deus, inerrante, inspirada e perfeita. Mas não só isso. Ele usa um termo que eu acho lindo, não é? Que os profetas viram de longe Jesus Cristo, o Messias. Os profetas sabiam que ele viria sofrer antes de ser glorificado. Isso era aí uma notícia maravilhosa. Daí ele usar o termo pneuma Christos, que é um termo raro no Novo Testamento. O Espírito de Cristo habitava os profetas. Neles o mesmo Espírito que inspiraria os apóstolos estava mostrando lá e aqui a unidade da revelação. Agora, não podemos esquecer de quem escreveu isso. Pedro, um judeu, praticante, conhecedor do Antigo Testamento, e que agora olha para trás e diz, tudo que eles anunciavam era Cristo. E o Espírito de Cristo habitava neles. Rapaz, isso é maravilhoso. Quando eu leio Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, é o Espírito de Cristo anunciando a ele, a Cristo, por meio de uma história, por meio de eventos, não é? Uns não tão bonitos, mas ele está ali. Até na tragédia e nos pecados mais absurdos que o Antigo Testamento deixa ali, é para mostrar, eu preciso de um Salvador, como eles precisavam. Agora o verso 12, a primeira parte, vai dizer assim, aos profetas foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, os eleitos. Ou seja, a salvação que agora é revelada. Os profetas entenderam que não veriam. Ou seja, eles sabiam que não veriam o cumprimento daquilo do qual eles profetizaram. Ou seja, o cumprimento de tudo que eles anunciaram, eles entendiam que não seria ali, para agora. Eles serviram gerações futuras. Eles serviram a mim e a você. Jonathan Edwards diz, os santos do Antigo Testamento comeram do pão da promessa. Eu e você comemos o pão da presença. Eles morreram com a promessa. Nós morremos com a esperança. Viva, inacessível. Não o vemos, mas ele está aqui. Esse é o meu pão que é dado por vós. Este é o meu sangue derramado por vós. Comei e bebei dele todos. Os profetas comeram de um maná. Nós comemos o maná, o
pão vivo que desceu dos céus. Assim, o texto lido ressalta que a revelação messiânica de Jesus chegou até os eleitos por meio da pregação do evangelho que agora vos fora anunciadas, o texto diz, por aqueles que os profetas, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas anunciavam um homem só, um nome só, uma obra só, a saber, Jesus Cristo, vindo ao mundo, morto, sepultado, ressuscitado dos mortos, recebido em glória e que voltará para consumar o reino, para refazer cosmicamente tudo aquilo que morreu na queda. Essa é a mensagem da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Há um reino, há um pacto, há um mediador. Martin Lloyd Jones dizia, o púlpito é o trono da palavra de Deus. É aqui que o Espírito Santo fala com poder por meio das Escrituras, não com novidades, mas com a velha e eterna mensagem do Evangelho. Parafraseando o próprio Santo Agostinho, que dizia, que mensagem tão velha e tão nova. De modo que, diante de tanta luz, não podemos tratar o Evangelho como algo trivial. Cada sermão, cada estudo, cada aula para criança, cada leitura individual, cada devocional que se faz é parte do mesmo fio de revelação que começa com os profetas e termina em Cristo. Qualquer exposição bíblica, qualquer comunidade que se reúne ao redor da Escritura, se o centro não for Cristo, é outra mensagem, não da Escritura. Por isso que, domingo após domingo, todas as vezes que a igreja se reúne debaixo de uma árvore, dentro de um carro, num estádio, num ginásio, num lugar como esse aqui, grande ou pequeno, se a Escritura for aberta, a mensagem tem que ser Jesus Cristo. Não importa o texto que se leia. Pode pregar em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, qualquer letra, Cantares, Eclesiastes, Salmos, qualquer texto que se lê, Cristo tem que ser a mensagem. Charles Spurgeon dizia aos seus alunos, após uma pregação, uma exposição, um estudo fantástico, se não terminasse em Jesus, ele disse, o sermão não serviu para nada. Se for no Antigo Testamento, você vai informar sobre a história. Se for em textos literários de poesia, você vai falar de uma linda poesia, esquecendo que todos os textos terminam em Cristo, na cruz vazia, no sepulcro aberto. Isso tem que nos fazer valorizar toda a palavra, não é? Toda a palavra, ela anuncia Jesus. E nos faz tomar cuidado, porque Jesus foi embora dos púlpitos. Hoje em dia, as igrejas, usando esse termo, mas bem coloquial, fala de vitória, de cura, de poder, de grana, de tudo, mas não fala de pecado, de morte, de sangue, de desespero, de grito, de pano de saco, de rosto no pó, pedindo um Salvador, de vestes rasgadas, pedindo, seja propício a mim, pecador. Porque essa é a mensagem da Bíblia. Todos aqui sabem que eu, durante o meu exílio, trabalhei de Uber. Eu rodei muitos 1000 quilômetros dentro de Goiânia. E eu puxei muita gente domingo indo para a igreja, diversas. E eu aproveitei para fazer um laboratório. Eu via que o cara estava com a Bíblia na mão e eu falava, você é crente. Aí ele, sou. Pois é, eu até pensei já em virar crente, mas eu não sei, para que a gente precisa? Eu ouvi de tudo. Mas eu não ouvi uma vez a palavra pecado e Jesus. Nenhuma. Teve um evento ali no estádio
Serra Dourada, ao lado ali daquele ginásio, das churches de Goiânia. E eu passei quase que o dia todo, até as 22 horas, levando e depois buscando. Tanto os que foram, quanto os que voltaram, extasiados com tudo. Com o show, com a luz, com os painéis de LED, com a estrutura. E aí, empolgados, eu falava, mas eu preciso ir para lá. Você tem que ir para você ver o que é poder, o que é vitória. Mas nenhum disso o senhor precisa, porque o senhor é morto. O senhor é pecador. O senhor vai para o inferno. Se o senhor não entregar sua vida a Cristo, o senhor estará condenado eternamente. Essa é a mensagem desse livro. Qualquer um que tomar esse púlpito aqui e não anunciar a Cristo, a velha mensagem, é só isso. Termina e começa de novo. É a mensagem de 6.000 anos atrás. É a de hoje. E será enquanto a igreja militante estiver aqui. Não se canse. Não deixe que Jesus se torne neon para você, não. Não procure outra coisa em lugar nenhum a não ser Cristo. Se um dia você não o encontrar nas instituições, fique em casa. Abra a Escritura e o adore com a sua família. Não transforme a sua fé num negócio. Não vá atrás de um pretexto para arrumar sua vida. Nós somos pecadores que devemos contar a outros pecadores aonde encontrar o pão. Aqui. É isso que ele está dizendo. É a velha e eterna mensagem do Evangelho. Nada mais. Pode torcer esse livro aqui. Só vai sair Jesus, o Salvador dos pecadores. Por último, essa mensagem é tão rica que os anjos, seres espirituais de outra dimensão, no verso 12 ainda, diz que eles anseiam acompanhar minuciosamente. Verso 12, a parte final, que os anjos anseiam conhecer. E, observando melhor, esse verbo significa que os anjos inclinavam-se para olhar com atenção os que os profetas falavam. Porque eles sabiam que falava de Cristo. Até os anjos ficaram boquiabertas, seres gloriosos, ansiavam compreender o Evangelho, porque o admiravam. Eles viam a sabedoria de Deus desdobrar-se na redenção dos pecadores. Se não, veja Efésios 3:10. Põe para nós, Ana, Efésios 3:10. Eu arrepio todo. Efésios capítulo 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades nos lugares celestiais. Ou seja, os anjos veem a sabedoria de Deus desdobrar-se na redenção dos pecadores e ficam abismados. Dr. Hermann Bavinck, um sistemático muito famoso do século passado, atrasado na verdade, passado, né? Eu não me lembro se ele é do século XX ou XIX, ele dizia que a obra da redenção, que é o Evangelho a nós revelado, é o ponto mais alto da revelação. É a revelação. E ele diz que nessa revelação, nessa pregação do Evangelho anunciado pelos profetas, esses seres gloriosos e espirituais contemplam o reflexo da pura glória divina, a Shekinah de Deus, que é Cristo. É Cristo. Dr. John Stott, aquele anglicano que eu já disse aqui, diz que o Evangelho é tão maravilhoso que até os anjos que nunca pecaram se inclinam em adoração diante de Jesus Cristo, sem precisar dele.
É por isso que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa, porque eles adoram a Cristo. E nós? Eu queria te contar uma ilustração para tentar mostrar a grandeza dessa revelação. Imagine um coro de anjos. Imaginou? Eles estão olhando para a cruz como espectadores de uma cena santa, sangrenta, vendo o próprio Criador deles, encarnado, sofrer por criaturas humanas e rebeldes. Isso enche essas milíades celestiais de terror. O reverendo Stênio, não tem como correr da poesia dele. Ele conta que quando Cristo estava crucificado naquele sofrimento, os anjos engoliam o choro com as suas espadas embaiadas. Tenta entender isso. Um Deus do qual eles estão lá, cobrindo o rosto. Os anjos com 6 asas, 2 eram para cobrir o rosto quando chegavam perto de Cristo. Vendo esse Deus apanhar, ser torturado e morrer por esses seres humanos. Isso dá a eles uma expectativa de espanto. Por que não dá isso em nós? Por que a gente despreza tanto? A gente quase fala assim, ó. Mas eu vou ler esse livro aqui todinho para falar de Jesus, é só isso. Eu já contei uma experiência que eu tive. Eu ficava dando... À tarde eu ficava lá na Igreja Presbiteriana Central de Belém. Ficava próximo à casa do governador, um lugar muito bonito, eu gostava muito de ir lá. E eu estava lá um dia, chegou uma pessoa com umas pastas debaixo do braço, fazendo uma pesquisa que ele tinha decidido entrar para a religião dos crentes. Mas como o mercado oferecia muita coisa, ele estava fazendo uma visita para poder colher informações para ver para onde ele iria. E assim ele pega essa pasta de pesquisa e ele fala, eu estou chegando aqui agora dessa denominação tal. E lá ofereceram isso. E eu estou vendo o custo-benefício. E aqui? Falei, aqui se for continuar sendo apenas uma comunidade de santos, ela vai falar de Jesus. Ela vai cantar sobre Jesus, pregar Jesus, anunciar Jesus. O tempo todo. A resposta dele na ponta da língua. Mas é só isso? E todas as outras coisas? Não, aqui é só Jesus. E depois o céu. Ele então disse, mas só isso aqui nada? O custo-benefício aqui está mais ruim. E eu te pergunto hoje, ele é suficiente para nós? Será que você não acha enfadonho um culto que dura 40, 45 minutos, que só fala de Jesus? Canta Jesus, fala de Jesus, ora para Jesus. Eu quero trazer algumas aplicações. A primeira delas, apreciemos o privilégio que temos. Nós vivemos o que os profetas queriam viver, e os anjos também. Segundo, valorize a pregação e o ensino da palavra. Ela é o elo entre o passado profético e a eternidade que virá, anunciando Cristo. Viva ou vivamos, eu estou no meio, como quem recebeu algo precioso por demais para ser negligenciado. Aprenda o espanto dos anjos. E eu quero concluir com a frase do saudoso Dr. Sproul, o editor da Bíblia de Genebra, um velhinho que
como eu gostava daquele velhinho. Ele dizia assim, abre aspas, se os anjos se curvam para ver o Evangelho, com mais nós, pecadores remidos por ele, deveríamos cair de joelhos em adoração. Vamos orar? A oração tem que ser de agradecimento, de espanto. Cantamos aqui hoje, eu nunca saberei o preço. É isso mesmo. Eu falo que de todas as doutrinas que a gente aprende na Escritura, a doutrina da encarnação é muito difícil. Pois bem, é essa encarnação que deixava os anjos espantados. Como assim? Nós sabemos quem tu és. Dê uma palavra de ordem e a gente acaba com isso aqui. E o Senhor dizia, não. Eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui pelos meus eleitos, no lugar deles. Vocês vão ter trabalho na minha volta. Aí sim, nós vamos trazer justiça, equidade e refazer isso aqui. E a Escritura diz que todos esses anjos estão aí esperando para servir a igreja. Vamos trabalhar para você. Porque eles não são filhos, são criaturas. Eu e você somos filhos. Que maravilha. Pede a Deus para encher nosso coração com essa perplexidade. Para Jesus nunca se tornar notícia de jornal para nós, não. A gente nunca perder o espanto diante desse amor leal. Senhor, por que o Senhor fez isso e me amou tanto? Isso me deixa prostrado, Senhor. É o que eu posso fazer. Tá bom? Fica de pé. Vamos receber a bênção.